Olá, crianças, tudo bem? Estamos iniciando a nossa aula de língua portuguesa de hoje, comigo, professora Sara, e nós vamos continuar falando sobre o gênero relato pessoal. Nessa primeira aula de hoje, a gente vai trabalhar a habilidade de identificar em narrativas lidas o tempo, o cenário, os personagens e suas características físicas e psicológicas, o enredo, o conflito gerador, resolução, narrador e a sua perspectiva, se na primeira ou na terceira pessoa, tá bom? E para começar a nossa aula, vamos falar sobre o nosso projeto de fluência. Hoje, no nosso projeto de fluência, é o segundo dia. E como você já sabe, no segundo dia nós fazemos a leitura em voz alta. Então, te convido para fazer a leitura do texto do projeto de fluência dessa semana junto comigo. E depois que você acompanhar as nossas aulas na TV, você vai fazer a leitura sozinho, em voz alta, e vai convidar alguém da sua família para ouvir a sua leitura, tá bom? Vamos lá? O texto do nosso projeto de fluência é o texto Eco, que é da autora Cecília Meirelles. Eco. O menino pergunta ao Eco, onde é que ele se esconde? Mas o Eco só responde, onde? Onde? O menino também lhe pede, Eco, vem passear comigo, mas não sabe se o Eco é amigo ou inimigo, pois só lhe ouve dizer migo. Esse texto está disponível no site leiturinha.com.br e é mais um texto que faz parte do nosso projeto de fluência, tá bom? E vamos continuar a nossa aula falando sobre o tema relato pessoal, sobre esse gênero textual. E para falar mais sobre esse gênero textual, eu trouxe um texto para que a gente possa ler e possa também fazer a interpretação dele. E o título do texto que eu trouxe para que a gente leia sobre esse tema, sobre esse gênero é A Chata ou As Baratas. O que você pensa quando você vê esse título? A Chata ou As Baratas? O que a gente acha que é alguém chato? É aquela pessoa que irrita a gente, que está sempre ali nos enchendo a paciência, não é isso? E barata é aquele animalzinho que fica rastejando, né? Às vezes voa e assusta bastante muitas pessoas. Vocês observaram aí por essa imagem que tem uma criança que está deitada na cama, ela está sorridente, tranquila. E aí nós temos outra ao pé da cama puxando o lençol. Será que nesse momento essas duas crianças elas estão num momento de tristeza, de alegria, em que estão enraivecidos um com o outro, em que estão confortáveis ou desconfortáveis na situação? O que vocês acham? Parece que eles resolveram uma determinada situação, não é isso? E para a gente saber o que aconteceu nessa história, a gente precisa ler o texto que é de Dileia Frade. Então, convido você para conhecer esse texto, esse relato que é A Chata ou As Baratas. Então, me acompanha na leitura. A Chata ou As Baratas. Esta noite tive um sonho. Sonhei que os cachorros, gatos, peixes, pássaros, moscas, baratas, todos tinham a voz ardida da minha irmã mais nova, a Andréia. No sonho, todos os bichos começaram a se manifestar ao mesmo tempo. O cachorro latia, o gato miava, as moscas zumbiam, as baratas corriam e os peixes nadavam. Eu queria fugir, mas as pernas não me obedeciam. Foi quando as baratas descontroladas e cegas começaram a subir em meus pés descalços. Ai! Abri a boca para gritar, apavorado, mas a voz não saía. E quando saiu, era igual à voz da chata da minha irmã.
que de repente entrou no meu sonho e falou: acorda, vamos brincar. Pulei da cama e, quando a vi acordada, em cima do meu pé, no lugar das baratas, confesso, até gostei. Pensando bem, minha irmã não é tão ruim como parece. Esse texto ele está disponível no site acessaber.com.br. Eu trouxe ele aqui para a gente fazer uma discussão sobre ele. O que vocês conseguiram observar nesse texto? Vamos conversar um pouquinho sobre ele. A gente observou que nesse texto é narrada uma história e que nessa história tem personagens. Quais são os personagens desse texto? O menino, os animais que ele cita e a irmã dele. Quem são os personagens que ganham destaque nessa história que é relatada, que é contada? As baratas, a irmã e também o narrador, que é também personagem, o menino. Agora eu tenho algumas perguntas para a gente conversar um pouquinho mais. Quem é esse narrador do texto? O narrador do texto é um menino. E o menino, ele fez o quê? Ele participou dessa história. Ele participou dessa história, a história é dele, ele está contando algo que aconteceu com ele. Mas aconteceu em que momento? Nós vamos já falar sobre isso, sobre quando e como aconteceu esses fatos que ele narrou. Como aconteceram esses fatos que ele narrou para a gente. O narrador, ele participa dessa história? Sim, o narrador participa. Tanto participa que toda a história, ela apresenta os pronomes na primeira pessoa. Eu tive um sonho, minha irmã, tudo colocando o narrador no meio da história, como narrador também, o narrador também como personagem, narrador-personagem, certo? E sobre o que é que ele fala, sobre o que o narrador fala? Ele fala sobre um acontecimento. Lá no iniciozinho do texto, ele começa dizendo que acontecimento é. Ele disse que teve um sonho, então ele fala sobre um sonho que ele teve. Ele teve um sonho e é sobre esse acontecimento que ele relata. E o que é que havia no sonho? Havia vários animais, os cachorros, peixe, havia barata, havia gato, havia mosca, muitos animais. E a principal característica que ele coloca nos animais é que todos eles tinham a voz, que ele chama de ardida, da irmã dele. A gente já conversou sobre o que aconteceu nessa história, sobre o que aconteceu nesse relato. Nós vamos interagir um pouco mais com esse texto através de questionamentos. A primeira pergunta que eu faço para vocês: o narrador da história lida, ele faz um relato sobre o quê? Ele faz o relato sobre uma viagem, sobre um passeio, sobre uma aula ou sobre um sonho? O que vocês acham? Lá no comecinho da história ele já define. Ele diz o quê? Que esta noite eu tive um sonho. Então o relato dele é sobre um sonho. O narrador da história lida, ele vai apresentar um relato sobre um sonho que ele teve. E esse sonho, em algum momento, foi muito assustador para ele. A gente vai já ver em que momento isso aconteceu. Na segunda questão, nós temos aí algumas partes do texto. Nessas partes, nós vamos identificar o que é pedido no enunciado da questão. Professora, vamos ler o enunciado da questão para saber o que está sendo pedido? Vamos. Segunda questão.
O trecho que demonstra que o narrador participa do relato é: A. No sonho, todos os bichos começaram a se manifestar ao mesmo tempo. B. O cachorro latia, o gato miava, as moscas zumbiam, as baratas corriam e os peixes nadavam. C. Eu queria fugir, mas as pernas não me obedeciam. D. Acorda, vamos brincar. Olha só, para identificar que o próprio narrador ele está participando da história, nós temos que observar se a perspectiva dele está na primeira pessoa ou se está na terceira pessoa, desde que primeira pessoa do singular, perdão, ou primeira pessoa do plural. Eu, singular, primeira pessoa do plural, nós. Desde que não identifique também voz de personagem. Quando identifica a voz do personagem, a gente não vai considerar, tá bom? Por exemplo, aqui na letra D nós temos acorda, vamos brincar. Vamos, nós vamos brincar. Poderíamos colocar na terceira pessoa do plural, né? Aliás, primeira pessoa do plural. Porém, como está indicando aqui o travessão, se vocês observarem aqui, o travessão indica o quê? Fala de personagem. Quando indico fala de personagem, eu não considero como participação de quem? Do narrador. Então, em qual dessas alternativas aqui eu posso observar que tem um pronome pessoal em primeira pessoa do singular, eu, ou primeira pessoa do plural, nós? Letra A, B ou C? Já que eu já descartei a letra D. Na letra C, quando ele fala, eu queria fugir, mas as pernas não me obedeciam. Tudo se referindo ao próprio narrador, na primeira pessoa. Então, a perspectiva do narrador aí é a primeira pessoa do singular. Eu. Podemos marcar a alternativa? Podemos. A alternativa correta é a letra C. Seguindo agora com a nossa interpretação do texto e analisando algumas informações sobre ele. Na terceira questão, o enunciado diz o seguinte: em que momento do sonho é possível perceber que o narrador personagem ficou apavorado? A. Quando escuta que os animais têm a voz ardida de sua irmã mais nova. B. Quando tenta fugir, mas suas pernas não lhe obedecem. C. Quando percebe que sua irmã entra no seu sonho para lhe acordar. Ou D. Quando as baratas começam a subir em seus pés. Professora, para que eu saiba essa resposta, eu precisaria reler o texto. Tem muitas questões de interpretação que não dá para identificar a resposta só com uma leitura. E agora, professora? Por isso que eu coloquei aqui, olha só, um trecho do texto para que a gente possa estar relendo e possamos identificar dentro desse trecho qual é o momento em que o narrador, personagem, ele fica apavorado dentro do sonho dele. Em que momento a gente consegue perceber que ele está apavorado dentro desse sonho? Vamos lá fazer a leitura aqui do quadrinho que tem o trecho do texto? Eu queria fugir, mas as pernas não me obedeciam. Foi quando as baratas descontroladas e cegas
começaram a subir em seus pés descalços. Ai, abri a boca para gritar, apavorado, mas a voz não saía, e quando saiu, era igual à voz da chata da minha irmã, que de repente entrou no meu sonho e falou: acorda, vamos brincar. Em que momento aí desse trecho vocês conseguem identificar a palavra apavorado? Conseguiram encontrar? Aí nesse segundo parágrafo apresentado, olha só. Abri a boca para gritar apavorado, mas a voz não saía. E por que ele abriu a boca para estar gritando apavorado? Qual foi o motivo dele fazer isso? Ah, foi naquele momento em que as baratas, descontroladas e cegas, começaram a subir nos pés dele. Onde está isso? Aqui. Foi quando as baratas, descontroladas e cegas, começaram a subir em meus pés descalços. Ai! Então, o momento em que a gente consegue perceber que o narrador, o personagem, ele fica apavorado no sonho dele, é quando as baratas começam a subir nos seus pés. E qual é a alternativa que mostra isso? Letra A, B, C ou D? Na letra D. Então, em um momento do sonho em que é possível perceber que o narrador ficou apavorado, é quando as baratas começam a subir em seus pés. Continuemos então aqui com a nossa interpretação de texto. Andréia disse: acorda, vamos brincar. Podemos dizer que, pelo sentimento expresso nessa frase, Andréia estava animada, triste, assustada ou nervosa. Olha só como ela chamou o irmão. Observaram que lá no texto, todo o texto está escrito com letras maiúsculas apenas quando necessário, em nomes próprios e em início de frases. Porém, na fala de Andréia, quando ela chama o irmão, para acordar, para irem brincar, o que acontece? A fala dela é toda posta em letras maiúsculas, como se ela estivesse falando em um tom mais alterado, mais alto. Mas esse tom mais alto que ela usou foi de quê? Foi de animação, de tristeza, de susto ou de nervosismo? Ela estava demonstrando o quê? Ela estava animada. Ela estava demonstrando que estava animada, chamando o irmão para brincar. Quando a gente quer brincar para se divertir, a gente está demonstrando animação. Então, a gente pode dizer que pelo sentimento, pela frase que Andréia disse, o sentimento expresso por ela nessa frase é de animação. Então, ela estava animada. Continuamos aqui. Vamos para a questão seguinte. Bom, o título do relato é A Chata ou As Baratas. Ao utilizar a palavra chata nesse título, o menino pretendia referir-se a as impressões que o menino tinha da sua irmã, B, as características dadas pelo menino às baratas, C, as moscas que zumbiam sem parar no sonho, ou letra D, a sua própria voz que era irritante. Então, vocês observaram que lá no comecinho do texto, quando ele fala sobre a irmã dele, sobre os animais terem a voz ardida da irmã, ele já mostra uma certa irritabilidade com a irmã.
E lá mais abaixo, ele fala que a irmã, que quando ele consegue gritar, né? Ele abriu a boca para gritar, mas não conseguiu. Mas quando ele conseguiu finalmente gritar, ele saiu da sua boca a voz da chata da irmã dele. Então ele utilizou a palavra chata para substituir o nome da irmã. Quando ele utilizou a palavra chata no título do relato dele, ele quis referir-se às impressões que ele tinha de quem? Da sua irmã. Então, o título do texto, A Chata e as Baratas, é A Chata e as Baratas. E ao utilizar a palavra chata nesse título, o menino pretendia referir-se às impressões que ele tinha da sua irmã. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o texto, marcando V para as alternativas que forem verdadeiras e F para as alternativas que forem falsas. Primeiro eu vou fazer a leitura das alternativas e em seguida nós vamos apenas marcando. Enquanto eu faço a leitura, você já vai analisando se a alternativa é verdadeira ou se ela é falsa, tá bom? Combinado? Então vamos iniciar. O menino era filho único. Os bichos ficaram calados no sonho. No sonho, o menino tentava fugir, mas as pernas não obedeciam. Todos os bichos tinham a voz ardida da irmã do menino. O menino foi acordado pela irmã. O texto do menino relata uma situação real. E aí, analisaram cada uma das alternativas? Já sabem quais são verdadeiras e quais são as falsas? Então vamos lá. O menino era filho único. Verdadeiro ou falso? Falso. O menino relata que a irmã dele, a Andréia, era uma chata e tinha uma voz ardida. Então, a todo momento, ele fala sobre a irmã dele. Então, ele não é filho único. Alternativa falsa. A próxima alternativa, a próxima afirmativa, aliás. Os bichos ficaram calados no sonho. E aí, essa alternativa é verdadeira ou falsa? É uma alternativa falsa também, porque ele diz lá no texto dele, no relato, que os bichos começaram a falar todos ao mesmo tempo, inclusive que todos tinham a voz da irmã. Não foi isso que ele disse? Foi. Então, os bichos não ficaram calados no sonho. Essa alternativa está falsa. A próxima afirmativa. No sonho, o menino tentava fugir, mas as pernas não obedeciam. E aí, em relação a essa afirmativa, ela é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Ele fala lá no sonho que tenta fugir, mas as pernas não obedeceram ele. E aí ele ficou paradinho. Até na hora de tentar gritar, ele quase não conseguiu. E quando conseguiu, saiu a voz da irmã dele. Então essa alternativa, aliás, essa afirmativa é verdadeira. No sonho, o menino tentava fugir, mas as pernas não obedeciam a ele. Próxima afirmativa. Todos os bichos tinham a voz ardida da irmã do menino. E aí, verdadeira ou falsa? Verdadeira. Ele fala que quando os bichos começaram a falar todos ao mesmo tempo, tinham a voz da irmã dele. Próxima afirmativa. O menino foi acordado pela irmã. Verdadeira ou falsa?
verdadeira. O menino foi acordado pela irmã. A irmã disse para ele: acorda, vamos brincar. Essa alternativa, essa afirmativa é verdadeira. E a nossa última afirmativa, o texto do menino relata uma situação real. E aí, a situação que o menino viveu foi real? Não foi. O menino relata uma situação que ele viveu, né? Passou pela imaginação, no sonho. Então, o texto não relata uma situação real, vivenciada na realidade. Foi uma situação vivenciada no imaginário, no sonho. Então, essa afirmação é falsa. Então, crianças, por essa aula é só. Aguarde um pouquinho que daqui a pouco a gente tem a nossa segunda aula e nós vamos continuar falando sobre o tema relato pessoal.